Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Será que o Kramnik engoliu aquela derrota contra Magnus Carlsen? Magnus Carlsen tá até um pouco mais experiente agora, mas o Kramnik pode dizer que ele também está, né? Temos aqui então no ano de 2013, em junho, ano em que Magnus Carlsen se tornará campeão do mundo. O Magnus Carlsen jogando contra ele, o ex-campeão mundial Vladimir Kramnik no Tal Memorial. Vamos dar uma olhada então nessa partida. É a chance do Kramnik conseguir aí a sua revanche. E a partida começa com peão dama pelo Magnus Carlsen. Kramnik, campeão do mundo, responde com cavalo em F6. Bispo G5, o ataque Trompovski. Você sabia que o ataque Trompovski é em homenagem a um brasileiro, Otávio Trompovski? Meus amigos, parece brincadeira, mas não é. Uma abertura popularizada pelo nosso brasileiro, Otávio Trompovski, se não me engano, na década de 1920. D5 foi jogado aqui pelo Kramnik. Temos E3, C5 atacando o centro. Bispo por cavalo. Peão toma. A Trompovski é comum essa troca. O Kramnik abre a coluna G. Essa abertura é muito arriscada, é muito afiada para os dois lados, porque as brancas não tem mais o par de bispos. E a posição ela é bem confusa já. Peão toma. Temos E6, possibilitando a recaptura. E aqui cavalo em F3, sem segurar a rapadura, né? O jogador que quer segurar a rapadura com B4 aqui vai sofrer depois de um A5, né? Mas aí C3, cara, não é... Opa, mouse sleep perdeu. Não é gostoso jogar dessa forma aqui, porque você vai ser atacado com B6, né? Esse peão vai ficar enfraquecido e as pretas vão recuperar esse peão. Então não adianta segurar a rapadura aqui. Por isso que o Magnus Carlsen segue com cavalo F3. Temos cavalo D7 desenvolvendo, colocando pressão no peão de B4. E aqui C4, atacando o centro. Peão toma, Magnus Carlsen joga com C6. Ele fala, já que você vai recapturar, né? Capturar esse peão, eu quero estragar os seus peões, quero separá-los. Aqui cavalo B6 foi jogado, o Kramnik fala, não. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo de bem D2, atacando esse peão. E o Kramnik devolve na mesma moeda aqui, achei muito legal. A abertura dos dois jogadores, né? E aqui o Magnus Carlsen fala, tá bom, eu detono meus peões. E o Kramnik fala, assim sendo, eu também detono os meus. Galera, jogo de gente grande. Magnus Carlsen segue com dama C2. Kramnik joga com bispo na diagonal. Bispo D3, temos F5, coloca granito nas casas claras. E4, tenta abrir linhas. Dama vem para F6, pressão no peão de C3. Carlsen protege, torre C1. Rock. Todo mundo coloca o rei em segurança. E aqui, C5 jogado pelo Kramnik, abrindo a diagonal de casas claras, expandindo na ala da dama, ao que Magnus Carlsen responde com torre de F em 1. Temos torre na coluna D, Magnus segue com A4, vai tirar o cavalo dali, C4 em tempo para atacar o bispo. Bispo volta para F1, prometendo tirar o cavalo daqui e tomar o peão. Algo deve ser feito. Kramnik segue com peão por E4. Carlsen joga cavalo por E4, dama atacada, peão atacado, peão potencialmente, né? Peão na berlinda. Dama em F5 foi jogado e agora a casa de A5 está controlada. Carlsen segue com cavalo D4 atacando a dama. Tira essa dama daí. E o Kramnik fala, não tiro. Entrega o poderoso bispo. Bispo toma, peão toma. E aqui bispo B7 jogado pelo Kramnik. Rafael ele não viu que estava caindo o peão. Olha aí, né? Esses caras aí são gigantes e tal, mas não viu que estava caindo aqui o peão. Na verdade ele viu, ele teve receio aqui dos ataques que podem existir na fileira do fundo, por exemplo, com torre de C em D1, atacando a torre. E aqui depois de trocas, por exemplo, torre toma, dama toma. Existem ataques na fileira do fundo que são bastante perigosos. E se você tirar o bispo, por exemplo, bispo T7 fazendo aqui o bloqueio, torre E3. E as brancas têm um forte ataque aqui, né? Pelo preço de um peão, um bom ataque para cima do rei adversário. A torre chegando, a dama centraliza e é muito difícil de segurar essa posição. Por isso o Kramnik prefere desenvolver peça, conectar as torres, faz bastante sentido. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo C5, atacando o bispo. Essa diagonal é perigosa, cara, que loucura. Existe a possibilidade também da troca de damas. O Kramnik vai para as trocas, dama toma, torre toma. E o Carlsen fala, oba, aqui é meu território. Mas o Stockfish está dizendo que aqui não tem nada para comemorar. Tá empatado? Mas aqui o Stockfish não entende de seres humanos. Seres humanos é muita comemoração aqui quando o Carlsen chega nessas posições de finalzinho empatado. Stockfish não sabe de nada. Bispo C6 foi jogado. Magnus Carlsen joga com A5, ataca o cavalo. E aqui Kramnik joga com torre por D4. Kramnik, jogador experiente, vamos ver qual que é a ideia dele. O Carlsen aceita o desafio, captura o cavalo.
Kramnik retoma, cavalo do Magnus Carlsen atacado. E o ponto todo é que o cavalo não tem volta. Kramnik não ia entregar uma peça à toa e agora ele tem 2 peões perigosíssimos. O Carlsen fala, é verdade, meu cavalo não tem mais nenhuma casa. Então passa esse peão pra cá. Peão toma. E aqui, qual dos peões capturar? Né? Será que vale a pena capturar esse ou esse outro aqui? O de E6 ou o de C4? Né? O de C4, porque você deixa mais 2 alvos separados. Né? Então o Magnus Carlsen segue com o bispo por, mantendo o ataque pra cima do peão de E6. E o Kramnik vai para o único lance aqui da posição, bispo D7 protegendo o peão. E o Magnus Carlsen não pode capturar esse peão e por isso ele joga o lance H3. Por quê, Rafa? Bispo toma com cheque, bispo toma, a torre toma. E aqui, good game. Qual das torres você escolhe? Essa aqui dá mate mais rápido, né? Ou você gosta de torturar o adversário e vai jogar essa aqui? Você quer dar mate em 2 ou mate em 3, né? Agora é o seguinte, pessoal. Por isso o Magnus Carlsen joga com H3 nessa posição, eliminando qualquer possibilidade de mate na fileira do fundo. E sim, agora ele está atacando o peão. A partida seguiu com rei F7. E aqui a gente tem final. Estamos chegando no lance 30. Posição completamente equilibrada. Não dá para extrair algum suco daqui. Ou dá? Vamos ver. Bispo B3 jogado pelo Carlsen. Rei vem para E7, torre de 100, E2. Pressão no peão de E6, hein? É um alvo. Porque aqui é o seguinte, as pretas têm 3 ilhas de peões contra uma ilha. A posição é bem assimétrica. Pode ser equilibrada, segundo os computadores, mas ela é bem assimétrica e dinâmica. A partida seguiu com torre D6. Temos torre E4, dando mobilidade para a torre. Torre vem para 3, ataca o bispo. Torre de 1 e E3, abandona a fileira do fundo. Calma, não deixa eu molhar o bico. Abandona a fileira do fundo. E aqui traz a proteção para o bispo. Temos o lance H5. Carlsen joga com torre H4, atacando o peão. Bispo em E8 faz a proteção. Rei H2 traz o rei para o jogo. Bispo G6 jogado pelo Kramnik. E aqui torre B4 faz a proteção do bispo, dá liberdade para essa outra torre, ataca o peão de B6. Rei F6 foi jogado pelo Kramnik. Rei G3 e aqui E5. Avançando com o peão. Magnus Carlsen segue com rei H4. Cara, olha onde foi parar o rei do Carlsen aqui, atacando o peão. Torre D4, força as trocas. Torre toma, peão toma. E agora o que jogar, hein? O que você joga numa situação como essa? Porque a torre tem que ficar protegendo o bispo. Esse peão vai avançar. Isso aqui tá perigoso, hein? Será que o Carlsen se deu mal nesse final? É algo difícil de acontecer, mas é possível. Por exemplo, um torre F3 aqui, não good. No good. No good at all. Porque aqui você tá ajudando o rei das negras a avançar, dar suporte aqui para o peão. Aqui vai ficando complicado para as brancas. Por isso o Magnus Carlsen tá no momento crítico. E segue sim com a melhor sequência. E eu espero que você tenha encontrado essa sequência. Torre em E6 com cheque, é verdade. Rei G7 e sim, torre por B6. Mas esse peão é perigoso. Como pará-lo? D3, dispara o peão passado. Magnus Carlsen já tira o bispo aqui do alvo da torre. Kramnik joga com torre em A2, pressiona os peões. Rei G3 volta para defender. H4. Chama o rei de volta. O rei vai para casa de H4. Torre por F2 captura o peão. Posição perigosa. Peão de G2 atacado. O rei volta para G3 de novo na insistência. Torre F6 propõe trocas. E o Carlsen troca. Segue com torre toma e rei toma. E aqui a gente já tem uma posição aonde é possível utilizar as table bases. O que é isso, Rafa? Qualquer posição do xadrez com até 7 peças já foi resolvida, solucionada. Não é probabilidade, não é cálculo de força bruta, não é rede neural. É árvore. Árvore de caminho já, de caminho para o final da partida. Então, até 7 peças do xadrez está zerado. O problema é que o xadrez tem 32. E para chegar em 8 peças, a gente já não consegue mais. Olha o que a barrinha está acontecendo aqui. A barrinha entendeu o que os stable bases estão falando. As brancas podem vencer. Agora, entre o que a barrinha e o stable base estão falando e os seres humanos, aqui é outra história. Vamos ver a técnica, então, do Magnus Carlsen e se ele vai conseguir vencer esse final ou não. A partida segue com rei F4. Fazendo a oposição, D2. Deixa o peão na casa escura, atrai o rei para E3. O rei ganha a casa de E5. Magnus Carlsen joga com G3, um lance necessário. Na verdade, stable bases dizem que os únicos 2 lances que ganham são G3, bastante natural, criando uma barreira, ou até H4. Nada natural, mas também ganha. Rei por peão empata. Rei por peão empata, vamos mostrar aqui por quê. O rei ganha a casa de F4, você vai querer defender o seu peão, o rei chega em G3, o rei chega para defender, não é assim? E as brancas não conseguem progredir nunca mais. Quem é que vai tirar o rei aqui dessa casa escura? Ninguém, né? Então, pode tentar ainda alguma manobra ou outra, mas
não tem como, né? Porque se esse rei se distanciar demais, né? Esse peão aqui fica vulnerável, fica fraco. Né? Então, dá para as pretas com um bom jogo aqui empatarem numa variante como essa, né? Por isso, G3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, faz o paredão. Bispo vem para F5, ataca o peão, agora sim H4. Bispo vem para E6 e rei por D2. Será que dá para ganhar esse final? Pessoal, não é fácil. Olha o tanto de armadilha que existe aqui, ó. Rei E4 dificulta a entrada do rei. Magnus Carlsen tem que passar agora o rei para E1, protegendo. Aqui, pessoal, não adianta trocar e encostar nesse peão aqui, porque o outro dispara, né? Ah, então eu vou por cima aqui, ó. Também não adianta, tá? Aqui você pode até jogar rei C1, se você quiser. Só dá... você joga rei C1 aqui e olha pro adversário. Fala, abandona, vai. Porque se ele jogar rei G... Claro que rei C1 não faz nenhum sentido. É melhor você já levar o rei pra perto dos peões, né? Mas só pra a pessoa se tocar que tá na hora de abandonar. Porque mesmo que o rei encoste, aí sim, né? Você fala, bom, já que ele quer continuar jogando, eu vou ganhar dele. E sempre que ele tomar o peão, o outro avança e não tem como parar esse peão. Por isso, o bispo E6 seguiu na partida. Magnus Carlsen segue com rei F2, o rei centraliza. Rei E3 ganha a oposição, bispo D7 continua controlando esta casa de G4. Bispo C2 foi jogado pelo Carlsen. E aqui, pessoal, muito fácil de errar, né? Se você quiser jogar aqui um lance como G4, os table bases já dão como empate. Como? Muito fácil. Bispo por peão. Tá? Essa variante aqui, as brancas, as pretas empatam. Por quê? A gente tem o tema em que a casa de promoção, olha aí, é uma casa oposta à cor do bispo. E sempre que é nessas condições, sendo peão de torre, não tem como ganhar. Se fosse um bispo de casas escuras, teria como ganhar. Bispo de casas claras com casa de promoção escura é o chamado canto frio. Não dá pra ganhar. Né? Isso aqui vai empatar. Rafa, não é possível que isso aqui empate. Qual que é a técnica pra empatar de negras? Joga o rei pro canto. Acabou. E fica jogando por um lado, pro outro, ou pra cima e pra baixo. Isso aqui pode fazer no pré-move, tá? Não tem como ganhar. Ó. Ah, mas aí eu vou dar cheque, ó. O rei tá afogado. Tem que tirar o bispo daí. Ah, é verdade. Bom, aí eu vou subir peão. Não adianta. Ah, ó, você vai ver só. Você vai ver só se não adianta. Agora, eu vou manobrar o bispo, vou te dar cheque. Pronto, você joga rei F8 e eu promovo. É verdade. Por isso que você não vai jogar rei F8. Você joga rei H8 aqui e tá empatado. Ok? Por isso existe esse tema. Então é isso que faz esse final ser bastante difícil. E se você jogar G4 aqui, empatou a partida. Xadrez não aceita desaforo. Magnus Carlsen segue com bispo C2. Kramnik joga com bispo G4, tentando impedir o avanço do Carlsen. Bispo G6 estende aqui uma proteção para o peão avançar. Bispo volta para D7, H5. Rei encosta no bispo, rei F4. Rei ganhou um pouco de espaço. Bispo em E6, lembrem-se, hein? Qualquer tentativa aqui de avanço de peão, já sabemos. Bispo toma e o rei vai para lá, né? E empatou. Por isso, esse final é difícil. Como ganhar? Magnus Carlsen segue com bispo em E4. Rei G7 foi jogado, o rei ganha a casa de G5, progresso. Bispo D7 foi jogado, H6 cheque, joga o rei para longe. O rei ficou na casa aí. Vamos ver se tem algum jeito de ganhar. Rei F4 jogado pelo Magnus. Bispo em E6, se esse peão avançar, ele vai tomar. Por isso, o bispo F5 faz a proteção para o peão avançar. Bispo F7, G4. E aqui o Kramnik dá uma despertão. Rapaz, o Magnus Carlsen é o número 1 do mundo. Ele virá ser campeão do mundo, se você não acredita nisso ainda, Kramnik. Por que você tentou essa safadeza contra um jogador de mais de 2.800 de rating? Ok, Kramnik. É justo. Tá dentro das regras que você tentou fazer. Mas é uma safadeza. Magnus Carlsen segue com G5. Né? Aqui não adianta capturar esse bispo. Cai naquele tema do empate. Canto frio. Pode ter 5 peões aqui nessa coluna aqui. Vai empatar. Não adianta. Um monte de peão enfileirado aqui na coluna H. Não vai adiantar. Por isso G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Rei G8. Bispo em E6 com cheque. Rei H7. E rei vem para F5. Bispo G6 com cheque. O rei ganha a casa de F6. E aqui mais uma safadezinha. Ô Kramnik! Ô Kramnik! Abandona, vai! Não dá mais! Magnus Carlsen não pode capturar o bispo por conta do tema do afogamento. O rei ficaria afogado, seria empate. Por isso Magnus Carlsen segue com o lance bispo D7. Kramnik continua testando 2.800. O Gold. Um bispo H5. Vamos ver a manobra para vencer aqui. Não é fácil, galera. Não é fácil. Magnus Carlsen segue com bispo C6 passando a vez. Rei H7. Bispo D5. Bispo G6. Mas depois do lance de arremate, Kramnik abandona a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance de arremate, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o bonito lance.
Bispo G8, meus amigos. E nessa posição, Vladimir Kramnik abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui, tanto faz, rei H8 ou rei pro G8, não tem mais afogamento. Vamos tentar afogar aqui, ó, inserir continuação. Mesmo que ele jogue um rei H8 aqui, ó, vou afogar, rei pro G6. Pronto, afogou. Meu rei não pode ir pra nenhuma casa, ó. Pode tomar o bispo, né? Então o ponto é todo esse do bispo G8, né? Você se livra do afogamento, né? E agora como é que você faz pra ganhar aqui? H7? Cuidado, hein? H7 acho que também ganha. Vamos fazer a variante milk desnecessária? Porque rei F6 aqui ganha. Vamos fazer a desnecessária, ó. Rei H7, joga o rei pro canto. Agora você vem pra cá e tem que sacrificar esse peão, né? Porque se você jogar rei H6, aí você afogou mesmo. Então essa variante milk é arriscada. Rei F7, aí sim, rei pro H7. Agora sim, tapete vermelho estendido, né? Aí você vai dar checkmate aqui em pouquíssimos lances, né? Bela partida aqui do Magnus Carlsen contra o Kramnik. Vamos dar uma olhada na precisão no relatório. Lembrando, galera, mês de dezembro é mês de diamantes. 18 cursos com o grande mestre André Diamante. Cursos em videoaula, acesso vitalício para você. E durante o mês de dezembro, condição especial. 3 meses de acesso ilimitados ao aplicativo XB Pro na compra do combo do grande mestre André Diamante. O link tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, é só esse mês, tá bom? Muito bem, meus amigos. Temos aqui o relatório do chess.com. Já vi que o número é alto. Já vi que o número é assustador. 97,4% de precisão para o Magnus Carlsen. Ele não cometeu uma imprecisão na partida, segundo as engines. Ele é a própria engine. Na verdade, Magnus Carlsen é o chefe do Stockfish. É o chefe, é o boss. The Big Boss. E aqui, o Kramnik fez 90% de precisão, fez lance brilhante, né? Qual que é o lance brilhante? É alguma safadeza? Não. O lance brilhante do Kramnik realmente foi muito bom mesmo, né? Foi aquele lance torre por peão deixando o cavalo, né? De fato, genial, né? Porque tem o tema do cavalo preso e tudo mais, né? De fato, um jogador muito forte, o Kramnik. Um jogador muito preciso, mas não deu aqui contra o Magnus Carlsen. A gente segue com a nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda, mês de dezembro inteiro. Capítulos novos todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, não perca. É isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!